Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele, sou a mamãe do Aslan. O Aslan é um Spitz alemão, anão, embora não seja muito anão não. Ele tem 2 anos de idade agora e a gente tá aqui para contar um pouquinho sobre a nossa experiência na alopecia postosa. O Aslan agora ele está ali dormindo, mas eu já pego ele para vocês verem, né, como é que está ele. Então assim, vou contar um pouquinho de como começou. Até porque, pra mim, a alopecia postosa é um assunto totalmente novo. Não tinha conhecimento que poderia acontecer isso. E vou falar do nosso tratamento, como está sendo. E até peço dicas pra vocês, se vocês têm algum cachorro que tenha a camada do subpelo, que é Spitz, Chanchal, todas essas que têm subpelo, que é propício a ter alopecia postosa ou até alopecia X, que vocês deixem nos comentários, né, o que vocês fizeram, qual é o tratamento que vocês estão fazendo, se for fácil, se não foi, que, querendo ou não, a gente faz uma corrente e um incentiva o outro, né, porque, gente, é difícil, é bem difícil o tratamento, tanto pra gente, pro nosso emocional, né, quanto até pros pitoquinhos. E, enfim... Então, assim, o Aslan, eu levei ele num pet shop no finalzinho do ano passado, em 2023, lá por outubro, novembro, e eu falei que eu queria só o banho. E quando eu cheguei pra pegar ele, eles tinham feito banho e tosa higiênica. E não foi a tosa na tesoura, foi a tosa no cortadorzinho mesmo, na maquininha. E na hora eu surtei, né? Eu não tinha pedido isso, não sei se eles confundiram. Tinha tanto cachorro naquele sábado lá que eles podem ter se confundido. Não sei dizer o que aconteceu. O Aslan, ele já tinha ido tomar banho nesse pet shopping outras vezes e nunca tinha acontecido isso, sabe? E enfim. Eu não sabia, na verdade, quando eu comprei o Spitz, eu pesquisei algumas características deles, né, pra entender um pouquinho mais sobre a raça, e eu havia visto que Spitz, ou todos os cachorros que tenha o subpelo, não pode ser tosado, a não ser que seja 1 ou 2 dedinhos pra deixar ele naquele jeitinho de ursinho, sabe, tirar aquelas pontinhas que fica desparelhada assim e deixar ele mais ursinho, mas é só isso, não pode tosar Spitz. E quando eu vi que tosaram o meu, eu simplesmente surtei, né? Eu fiquei bem desesperada. Mas eu, sei lá, tirei uma força e falei, não vai acontecer nada. Mas não deu certo a minha força e aconteceu que o Aslan pegou a alopecia postosa. E assim, então eu deixei ali, como foi no finalzinho de novembro, outubro, novembro, eu esperei virar o ano, pensando, crente, que ia crescer um pelinho ali, e não cresceu. Até ali tava ali, ele tava fofinho ainda, cheio de pelos, né? Mas aonde foi feito o corte, né, a tosse higiênica, estava normal, mas eu tava crente que ia crescer aquele pelo. E aí, em janeiro deste ano, a gente resolveu cruzar ele com uma outra Spitz, né? Hoje ele é papai já. Ele teve 4 filhotinhos, a cachorrinha, né? E a gente ficou com 2. Eu vou mostrar eles aqui pra vocês. A gente ficou com 2 e o pai da namorada do Aslan ficou com os outros 2. E até aí tudo certo, mil maravilhas. E em fevereiro, no mês de fevereiro deste ano, de 2024, a gente cruzou ele em janeiro, e em fevereiro, né, ele teve estourou uma inflamação na bundinha dele. Não sei, falaram que não é sacurite, mas é muito parecido, que é quando a glândula da região anadal dele estoura, né, e aí tem que sair esse líquido, que é o tipo de um lubrificante, né. E estourou, eu fiquei desesperada, levei ele no médico, o doutor passou anti-inflamatório e umas medicação lá que tratava, né, e falou que era, tipo, meio comum em animais, em cachorros de porte pequeno. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, tanto que todo mundo que eu conheço tem um cachorro pequeno, nunca teve essa inflamação. Mas, enfim, ele falou que era meio normal e com o cachorro dele já tinha acontecido, tá tudo bem. Aí, assim,
A gente começou, né, a tratar. Então, acho que foi 2 semanas dando remédio pra ele e é uma inflamação que a gente tratava de dentro pra fora. Então, a pele ia crescendo, né, ia fechando esse buraquinho e ia saindo o pus. Foi bem difícil, né, porque você quer limpar, o cachorro não quer deixar, ele fica incomodado, lógico, né. Mas deu tudo certo, ele sarou. Isso foi em fevereiro. Em março, eu percebi que aonde tinha feito a tosa higiênica, na região do bumbum dele, tava com a pele pigmentada. A pele, então, não era mais rosinha, né? Porque o Spitz tem uma pele bem rosinha. Tava pretinha, tava pigmentada. Aí eu falei, pronto. Aí eu comecei a pesquisar. E aparecia tudo que eu pesquisava sobre alopecia X ou alopecia pastosa. Aí, primeiramente, eu vi sobre a alopecia X, mas falou que é uma coisa de genética, né? Que vem dos pais ou da família, alguém da família. Enfim, isso eu descartei porque não o Spitz que eu tenho, o Aslan, ele não tem nada de família. Então, poderia ser só a alopecia pastosa. E realmente, aonde passaram a maquininha pra fazer essa tosa, ficou com o pelo bem ralinho, porque começou a crescer, tipo, um tufinho aqui, um tufinho ali, e na região do bumbum dele que teve essa pigmentação. Aí, eu, mais uma vez, surtei, né? Voltei no médico, só que no médico especializado, né, um dermatologista, e a gente fez todos os exames pra ver se não era alguma coisa de glândula, né? Então, foi descartado tudo, e aí a gente viu que era realmente alopecia pastosa. Aí, o que o doutor tinha comentado? Que existem 2 maneiras de fazer o tratamento, tanto para alopecia X, né, quanto para alopecia pastosa, que é o uso da melatonina e outro que é o microagulhamento. A gente ficou meio assim com medo, né, do microagulhamento, porque como o próprio nome já diz, são um monte de agulhas, né, entrando na pele do cachorro. E em todas as coisas, sites, artigos que eu pesquisei, todos os tutores que optaram pelo microagulhamento, o Spitz já tinha perdido toda a pelagem. Então, ele só tava com a região da cabeça, com os pelinhos, né? E a região dos membros. O resto do corpo tinha perdido tudo. E os que ainda tinham alguns tufinhos, eles têm que raspar tudo pra fazer o microagulhamento no corpo inteiro. E eu e meu esposo, a gente achou isso meio muito invasivo, né? Ah, vamos tratar primeiro com a melatonina, e assim foi feito. Porque até então, o Aslan, ele só perdeu pelo aonde tinha feito a tosa higiênica, né? Então, a gente tá botando fé na melatonina. A gente tá no meio do tratamento ainda, a gente não terminou. Então, assim, como é que é o tratamento com a melatonina? Durante 30 dias, dá uma vez por dia o comprimido. E depois de 30 dias, dá de 12 em 12 o comprimido da melatonina. Então, assim, pesquisei bastante sobre a melatonina. Falaram que tem que ser a dose mais baixa. E o Aslan toma essa dose mais baixa que tem, 12 miligramas. E falaram também que não pode ter um composto, se não me engano, acho que é xilitol, que é altamente tóxica para cães. Só que a melatonina do Aslan, ela é manipulada, então eu sei que não tem, tá tudo certo. E, assim, amanhã, inclusive, o 30 dias, aonde começa 2 cápsulas 2 comprimidos por dia, né? Aí, depois desses 30 dias, a gente volta no dermatologista e daí eu não sei o que acontece. Estamos aqui ansiosos pra saber o resultado. Mas, assim, como todo mundo sabe, como eu pesquisei, como o doutor também falou, com a melatonina, o processo é lento. Então, para ter a repilação, que é para crescer o pelo, demora de 3 a 4 meses. Porém, tem artigos que falam que pode demorar até 9 meses. E a gente fica totalmente ansioso, né? Tanto a gente, quanto o doutor, quanto acho que o Aslan também, porque com certeza ele deve estar sentindo uma falta de um pelinho no bumbum dele, porque quando bate um vento, o vento chega ali, né? Não é barrado pelos pelos. Mas tá aí, estamos todo mundo ansioso, eu tô crente que vai dar certo, vamos esperar o resultado final. E só que assim, durante esse uso da melatonina, eu tô percebendo que os pelos dele continuam caindo, então continua mais ralinho. Porque antes o Aslan, ele era
bem Lulu, bem Spitz, ele é Spitz alemão. Ele era um Spitz bem gordinho de pelo. Nossa, o pelo dele era bem grosso. Hoje em dia, ele tá mais ralinho. Então, assim, na região da juba, do leãozinho dele, tá a mesma coisa. Porém, na região do corpinho, ele tá mais fininho. E aí eu perguntei, né? Tô perguntando, tô tentando pesquisar se a melatonina, ela primeiro derruba os pelos para começar um novo, ou ela já tinha que tratar e já começar os novos e fortificar os pelos que ainda existem. Então é uma coisa bem complicada, porque é a primeira vez que tanto eu quanto pessoas da minha família, a gente tá passando por isso. Ninguém nunca teve Spitz, ninguém nunca teve um cachorro com uma pelagem dupla, então, com subpelo, no caso, né? Então, é bem complicado pra gente. A gente tá correndo atrás de bastante coisa. Aí, além da melatonina, a gente tá dando pra ele todo dia o ômega 3, que isso, na verdade, a gente tem que dar pra todos os cachorros, né? Que é tipo de uma vitamina natural, né? Um nutriente. Eu percebi que o ômega, ele deu um brilho, porque os pelos estavam meio opaco, né? Então, deu um brilhozinho ali e ele ama. Eu pego a capsulazinha ali, ele já vem correndo, ele já sabe que é pra ele. E, assim, outra coisa também que uma coisa que eu percebi no começo, antes de eu levar ele pro médico sobre alopecia, é que no peito dele, o Aslan, ele adora ser penteado. Tanto, porque no começo, quando ele veio aqui pra casa, eu penteava ele toda semana, ele tinha 2 meses, todo dia, toda semana, durante um bom tempo pra ele acostumar. Agora, eu mostro a escova, eu penteio ele uma vez por semana, eu mostro a escova, ele já abaixa a orelhinha, vem correndo, porque ele adora ser penteado. Ele deita no meu colo, ele dorme, ele ronca, porque ele adora ser penteado. E daí, numa dessas escovações que eu tava fazendo nele, quando eu virei ele de barriga pra mim, né, pra mim pentear o peitinho dele, tinha sumido todos os pelinhos dele aqui dessa região, tudo. Não sei como, não vi o pelo caindo na minha roupa, não sei como. Se caiu na coleira, não faço nem ideia, porque eu não vi esse pelo. E o pior é que na região do peitinho dele tá liso, liso mesmo, pessoal. Tipo, tá a pele, nossa, não tá pigmentada, né, tá rosinha na cor da pele dele mesmo. Porém, caiu tudo. E até hoje não tem nem sinal de um pelinho ali, a não ser o sinal de que tá caindo mais. Então é uma coisa assim que tá me deixando bastante preocupada, bastante mesmo. E eu tô crendo que a melatonina não dê certo, mas se por um acaso não der certo, a gente vai optar sim pelo microagulhamento, né? E falou que com os estudos que estão feitos, que, se eu não me engano, em 2015, que chegou para o Brasil essa técnica do microagulhamento. Então, de 2015 para cá, ela inovou bastante. Então, fizeram uma canetinha com menos agulha e que, então, não machuca tanto, não agride tanto a pele do cachorrinho, né? Então, a gente vai optar sim, porém, crente primeiro na melatonina, né? O uso da melatonina no Aslan, ele não ficou com sono, continuou a mesma coisa. E uma coisa que a gente fez também depois dessa cruza, depois que ele já virou pai, e uma coisa que eu li bastante que ajuda foi a castração. A gente castrou ele, e depois que castrou e ele se recuperou, que eu comecei o uso com a melatonina, senão ia ser muita coisa, tudo ao mesmo tempo. Aí ele já tava triste da castração, a gente vai lá, vai eu e dou melatonina no cachorro. Não dá certo, né? Então, a gente respeitou o processo dele também. A castração foi bem difícil pra mim, foi uma semana complicada demais, porque eu não gostava muito daquele cone e a roupa cirúrgica em Spitz alemão. Eu não vou colocar no meu. Então, eu queria deixar o máximo possível ele sem o cone e não comprei a roupa. Porém, não pode lamber o ponto, porque senão infecciona. Então, eu ficava com ele pra cima e pra baixo o dia inteiro. Eu olhava pra trás, ele tava olhando pra mim assim. Mas quando ele ia se lamber, eu falava, não. E ele parava. Gente, mas foi difícil, foi difícil. Claro que na hora de dormir, eu tinha que colocar o cone nele, porque senão ninguém dormia aqui em casa, né? E de madrugada eu só escutava o cone esbarrando nas coisas, né? Daí eu levantava, tirava o cone, dava água pra ele, aí ele encostava em mim assim, pra ele não colocar o cone.
cheguei a dormir no chão com ele, peguei uma cobertinha assim, pra não colocar o cone nele porque ele colocou o pescocinho aqui, então eu sabia que aqui ele não tinha chance de chegar pra lamber os pontos, né? Foi bem difícil, mas graças a Deus passou, recuperou. E uma coisa que aconteceu na castração, que tem lugares que falam que não precisava de tudo isso e outros falam que é recomendado, é que eles rasparam o pelinho aqui na parte da barriguinha, né, dele, pra fazer, né, ali, dar os pontos certinho, questão de higiene e tudo mais. E rasparam também um pedacinho aqui na patinha dele, que era pra colocar o soro. Aí eu falei, meu Deus, né? Difícil, porque não pode raspar, Jesus. Aí, o que falaram pra tentar me acalmar? Já que você tá fazendo isso por causa da alopecia, né? Todo esse processo tá acontecendo por causa da alopecia. Então, se a gente raspar ali, raspar aqui, já que você vai entrar com a melatonina, um ajuda o outro. Mas eu fiquei pensando, gente, eu tenho mais 2 filhos, netos no caso, né? Os filhos do Aslan, pra castrar. Eles não têm nada. Então, se eles rasparem a barriguinha também, imagine se pega esses 2 bichinhos. Gente, é difícil, gente. Pessoal, é difícil mesmo. Mas é isso aí, é um processo, né? E tem muitos vídeos que eu vi que o pessoal dando melatonina com outros medicamentos, um até importado e tudo mais. Só que eu tô tentando da maneira, não brasileira que eu digo, mas da maneira que cabe no nosso bolso, da maneira que eu tô confiando, tô crente, se não der certo, não vai no microagulhamento, que eu sei que vai dar certo. Esse, pelo menos, tem uma clínica que fez mais de 100 cachorros, 800 cachorros aqui em São Paulo. Então, nem que eu me mude pra lá, porque eu sou aqui de Curitiba. E vai dar certo, vai dar certo. Então, é isso, gente. Esse é o meu processo. Eu vou pegar o Aslan pra vocês verem, vou mostrar ali como é que tá a região do bumbum dele, as patinhas que caíram bastante pelinho e a região do peito, tá? Ele vai estar meio bagunçado o pelinho ali agora, porque ele tá deitado, então quando ele deita, ele acorda até com a boquinha torta, assim, gente, é uma graça. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês deixem no comentário aí sugestões, dicas, o que vocês fizeram, se vocês já passaram por isso, tá? Voltei, pessoal, esse é o Aslan. Tava lá dormindo, então, ó, os pelos tá tudo emboladinho ali. Tava no meio das cobertas, né? Muito folgadinho. Mas esse é meu amor. E o Aslan, ele tem uma pelagem diferente. Ele é branco com preto, cinza. É uma doideira. Esse daqui é o amorzinho da minha vida. Tanto que um dos cuidados que eu tenho bastante desde quando eu peguei ele, também já aproveitando o vídeo, é sobre a lágrima ácida, né? Então, desde quando eu peguei com 2 meses, eu limpo ele com soro, algodão e soro. Então, eu passo algodãozinho molhado e depois passo algodãozinho seco. Então, ele só tem esse delineado pretinho aqui dele mesmo, super gatinho. Então, aqui, pessoal, esse daqui é a parte do peitinho dele, que caiu bastante, ó. Fez essa falha aqui. E aqui só tem uns tufinhos. E aqui, no bumbumzinho dele, que pegou essa pigmentação preta e caiu bastante. Aí, detalhe, onde ele teve aquela inflamação, ele nasceu esse tufinho de pelo. E foi bem aqui, a inflamação, pessoal. Então, por isso que eu tô crente também que se a melatonina não der certo, o microagulhamento vai dar, porque como ele faz um monte de furinho na pele, machuca, né? Pra estimular o pelo a crescer. Aqui, como fez um furão, né? Por causa da inflamação, cresceu um tufo, tanto que ele tá meio desregulado ali no tamanho, mas vai dar certo, né? E aqui, né? Aqui, que saiu bastante, tá caindo. Aí aqui, o meizinho. O tufinho do leãozinho. E aqui no corpinho dele que tá mais ralinho. Mas tudo no seu tempo, né? Vai dar tudo certo. E eu tô aí, depois que, assim que eu tiver melhoras ou qualquer novidade, eu gravo mais um vídeo pra mostrar pra vocês. E até pra gente se juntar, né? Porque a alopecia é uma coisa não tão comum, mas é comum. E que quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Até pra ajudar as outras pessoas.
Então é isso, pessoal. Ficamos até a próxima. Para todos, um ótimo dia. Né, neném? E é isso. Beijo.